O tecido conjuntivo, gente, ele é formado basicamente, né, tirando aquelas células, por 3 tipos de fibras, tá? Que são estruturas ramificadas que vão dar estabilidade a esse tecido. Então, as fibras colágenas, né, que conferem resistência à tração e flexibilidade dos tecidos, que são ossos, cartilagens, estão presentes principalmente em ossos, cartilagens e ligamentos. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo um pouco dessas fibras elásticas, né? Fibras colágenas. E aí acaba gerando um processo, por exemplo, de rompimento de ligamento, de degradação da cartilagem, coisas do tipo. As fibras elásticas, ela gera resistência e distensão, né? Então, elástica mesmo, conferindo elasticidade à pele, por exemplo, e à parede dos vasos, além do pulmão também, né? Que precisa de uma capacidade de distensão e retorno boa. As fibras reticulares, elas dão suporte e resistência a estruturas que a contêm, como é o caso da sustentação dos órgãos, tá? Então, o tecido conjuntivo, além daquelas células que eu falei, eles são formados também por esses tipos de fibras. Então, a gente pode classificar, por exemplo, o tecido conjuntivo em 2 tipos, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que a gente vai falar nessa aula, tá? Que é o tecido conjuntivo frouxo e denso. E a gente tem outros tipos de tecido conjuntivo que são tecidos especiais, que é o caso do tecido adiposo, do cartilaginoso, do ósseo, do hematopoético, que é para produção de sangue na medula, né? E o próprio tecido sanguíneo mesmo, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo, por exemplo, que é o caso do frouxo, tá? Ele é formado por todos os elementos que formam o tecido conjuntivo. Então, as células e as fibras, tá? Ele é amplamente distribuído pelo corpo. Ele apresenta uma grande flexibilidade. Tem pouca resistência à tração, tá? Então, tração é movimentos bruscos, digamos assim, né? E é ricamente vascularizado. Onde ele tá? Na hipoderme, principalmente, reveste vasos e glândulas. O vaso, gente, ele tem uma capacidade de extensão, tá? Que é a elasticidade. Agora, ser flexível no sentido de abrir muito o vaso e depois voltar, ele não consegue, tá? Por isso que a gente tá falando que ele tem tem ampla flexibilidade e pouca resistência à tração, né? A repuxos muito grandes. Além disso, ele forma glândulas, né? Também o local onde ele tá presente é nas estruturas glandulares. Mais presentes, as células mais presentes, os fibroblastos e os mastócitos, tá? Naquelas 2 células que a gente viu anteriormente. O tecido conjuntivo denso, ele apresenta os mesmos elementos do frouxo, né? Mas eu tenho um predomínio maior de fibras colágenas. É um tecido menos flexível, tá? Mas ele é mais resistente à tração. Tipo o ligamento, né? O ligamento eu não consigo, por exemplo, virar. Tudo bem que tem umas pessoas que são flexíveis, tá? Tudo bem. Mas a maioria das pessoas réis mortais não vai conseguir virar dos avesso, né? Então, assim, a flexibilidade não é uma característica desse tecido, mas ele é resistente à tração, né? No entanto que, por exemplo, esse ligamento aqui, ó, esse tendão, ele é formado por esse tipo de tecido e ele é bem resistente, tá? Ele aguenta a gente aí de pé por todos os anos da nossa vida, digamos. Então, ele é adaptado a conferir resistência e proteção, apresentam fibras orientadas paralelamente, então são umas fibras bem organizadinhas, muito resistentes e liga os músculos aos ossos, formando então os tendões e os ligamentos. A gente tem uma diferença aí entre tendão e ligamento, tá? Tendão liga músculo ao osso e ligamento liga osso no osso, tá? Dentro desse tecido conjuntivo denso, a gente tem então o tecido conjuntivo denso modelado, que ele é disposto, tá vendo? De forma organizada, parece um monte de fibrinhas, assim, uma do lado da outra, tem algumas células e tal. E essa organização confere resistência, que é o caso justamente que eu tava falando do tendão, tá? Bem importante. O tecido conjuntivo não modelado, ele é denso, mas ele não é modelado, ele tem essa característica, umas fibras indo pra cá, outras pra lá e tal. Elas são dispostas, né, de forma desorganizada e sem orientação definida, tá? Então não tem um padrãozinho igual a gente viu no anterior. Essa rede confere resistência à tração exercida em qualquer direção, tá? A vantagem é essa. Esse tecido aqui, ele resiste à resistência à tração no sentido linear dele, tá? Aquele tecido você pode puxar de qualquer jeito que ele tem uma resistência um pouco maior à tração. Encontramos, então, em regiões profundas da derme, tá? Na parte bem inferior da derme, a gente tem esse tipo de tecido. E por último, só para falar de um dos tecidos de propriedades especiais, que é o tecido adiposo, né? Que tem os adipócitos, são essas células de gordura, que tem dentro delas esse grânulo enorme de gordura, e a gente armazena essa gordura para reserva de energia e para manutenção de temperatura também, tá bom?
Bom, gente, eu sei que essa aula ficou um pouco comprida, mas era isso, tá? Espero que dê tempo de vocês fazerem pelo menos algumas das atividades. Então, façam atividades de Biologia 3, páginas 62 e 63, 1 ao 5, página 70, do 2 ao 4, tá? As atividades discursivas da 73, o exercício 1, da 74, o 1 e o 2, referentes à aula 7 e 8. E de lição de casa, né, como tarefa online lá, o capítulo 7 e 8 de Biologia 3, tudo bem? Então, a partir de agora, prestem atenção nas atividades, anotem as dúvidas e bons estudos e nos vemos na live.